Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, eu vi que alguns ainda estão tendo dificuldade ali no projeto final e resolvi, vamos fazer assim, brincar de fazer um projeto rápido em mais ou menos uns 15 minutos, tá? Então, a ideia é, eu tenho primeiramente uma ideia matemática, não vamos pensar num jogo em si. Então, eu acho legal a função de gráfico, fiquei curioso, daqui a pouco eu penso, será que Python pode criar um gráfico a partir de código? É uma pergunta válida. Não trabalhamos isso dentro do curso? Não, mas existe o, o grande sábio do século XXI aí, o Google, para nos responder junto com a inteligência artificial, tá? Então, quem tiver curiosidade pode jogar direto no Google. Eu, por um acaso, sei que tem a biblioteca Matplotlib, podem jogar no Google também, para realizar essa tarefa. Mas, enfim, tem diversas opções para realizar isso. Mas vamos supor só que eu tive uma ideia. Então, vou jogar aqui. Eu gosto muito desse Black Box AI para trabalhar um pouco esse primeiro momento de criação de código. Então, vamos supor aqui. Ahn, tem como criar um código referente à criação de um gráfico de uma função de segundo grau, ou também pode ser chamada de função quadrática, de segundo grau em Python. Nem se tem Matplotlib, vou pressupor que eu não conheço, tá? Mas enfim, tem como criar um código referente à criação e executar. E aí vamos ver o que ele vai nos dar aqui de retorno. Tá. Além de ele dar o retorno ali, ele já usou a Matplotlib, que eu nem citei para ele, e eu já tenho o código base. Então vou pegar esse código, aqui ele dá uma explicada e tal. Se eu quisesse, eu também poderia pedir uma explicação mais detalhada, mas eu acho que está tranquilo. E vou começar com esse código. Ó, joguei o código aqui, eu vou diminuir um pouquinho para quem está no celular, vai ficar ruim, mas só para vocês verem mais ou menos como ele fica. Vou dar um pause aqui porque ele demora um pouquinho a carregar essa Matplotlib, mas assim que ele gerar eu já jogo de volta para vocês, tá certo? Um momento. Então, seguindo a gravação aqui, nós temos agora o gráfico aí já desenhado. Demorou um pouquinho, acho que foi coisa de 1 minuto, dois para instalar as bibliotecas no Replit. Se tiver pelo Tony, talvez tenha que adicionar ali as bibliotecas assim como a gente adicionou o Pygame, tanto no Py como no Matplotlib. Mas enfim, é um código bem simples. Aí tá, nesse momento a gente está tendo só o código referente a fazer um gráfico, perfeito? O que a gente pode melhorar em cima desse código? Comece a pensar. Eu já tenho algumas ideias aqui, vou começar a implementar. Então, primeiramente, a gente deu a função aqui, definiu a função f de x a partir de um número fixo aqui, ó, x ao quadrado, duas vezes o x. Então a gente poderia ter aqui outros argumentos, o famoso a, b, e aqui a gente poderia substituir por c, que é o que a gente está mais acostumado, tá? Isso são só opções, não é obrigação nenhuma de vocês, mas é uma ideia. Que daqui a pouco tu pode fazer a leitura de A, B e C e a partir disso gerar o gráfico aqui, tá? Então isso é a definição da função. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui um print, vamos pegar para fazer a leitura no caso, ó, print, digite o valor de A. Vou usar o mesmo aqui para seguir, digite o valor de B. Como estou com preguiça, digite o valor de C. Então, o programa é bem simples, tá? E aí aqui, ele já mesmo deu aqui a ideia, ó. Vai ser o float. Completei aqui com tab. Perfeito. Então vocês notem que, tendo lógica, a própria inteligência artificial do Replit vai
ajudar vocês. Então a gente pegou A, B e C. O que a gente não fez ainda? A gente não explicou para o usuário o que esse programa faz. Então vamos começar explicando para o pessoal. Print. Esse programa calcula e desenha o gráfico referente a uma função de segundo grau. E aí eu posso botar aqui como é uma função de segundo grau, que é a mesma coisa que ele vai botar aqui, só, claro, um segundo. N. Digite os valores de A, B, C para ter sua função desenhada. Ponto. E vamos rodar para ver como é que vai ficar. Vai demorar um pouquinho e tal, mas a princípio, ó, qual o valor de A? Vamos supor que A vai ser igual a 2, B vai ser igual a 2 e por fim C ali vai ser igual a 2. Temos aqui, se o zoom auxiliar, o gráfico da função em questão, tá? Então, com pouquíssima alteração, a gente já tem um programa interativo e que eu poderia expandir muito mais ele, mas notem a velocidade que foi criar esse programa, tá? E aqui ele tem a explicação, claro, aí o correto seria, obviamente, pegar e traduzir aqui os comentários, ir mais a fundo, ver aqui quais seriam a questão dos valores que a gente está trabalhando aqui para fazer o intervalo. Daqui a pouco vocês podem trabalhar com mais de uma função para plotar 2 ou 3 funções e verificar os pontos em comuns entre elas. Poderia ser um programa mais avançado, mas enfim, a ideia que eu quero repassar aqui para vocês não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer um programa matemático extremamente rápido com os conteúdos que a gente trabalhou, e para quem está um pouquinho atrasado dá para garantir que vai terminar o curso numa boa, tá certo? Então um forte abraço e até mais!